sou a professora Ivane, professora de língua portuguesa na Escola Municipal Antônio Jesuíno da Silva. Boa tarde, alunos do 9º ano A, alunos da professora Lili e alunos da professora Soelma. Nós, como professores do 9º ano A, combinamos de nós gravar o mesmo vídeo aula e procurar, compartilhar esse vídeo para os alunos das 3 turmas, porque o conteúdo é o mesmo, Por isso resolvemos combinar para gravar o mesmo vídeo, para as 3 turmas. A nossa aula de hoje é sobre variação linguística, Mais especificamente sobre estrangeirismo e empréstimo linguístico. Em nossa época, nós sabemos que o estrangeirismo, ele existe, está sendo bastante usado, aqui no nosso país, Por quê? Devido à forte influência norte-americana. O que é estrangeirismo? Estrangeirismo são palavras ou expressões de outras línguas incorporadas ao nosso idioma. Isso acontece porque a língua portuguesa tem contato com outros idiomas e culturas. Um exemplo para vocês. A nossa aula, o nosso vídeo aula sobre o estrangeirismo, ele vai ser disponibilizado para vocês através de uma plataforma, que é o YouTube. A palavra YouTube é uma palavra de origem estrangeira, É um termo em inglês, E ele é bastante usado, no nosso cotidiano. O que acontece? Essas palavras de origem estrangeira, nós assimilamos e passamos a usá-las em nosso cotidiano de forma espontânea. Aqui, o estrangeirismo são palavras usadas no Brasil, mas que têm origem em outro lugar. Aí aqui eu coloquei como exemplo algumas palavras que estão sendo muito usadas durante esse período de pandemia, Que eu coloquei a palavra delivery. O que significa delivery? Delivery é um termo proveniente do inglês. E embora essa palavra seja diretamente associada à entrega de comida, ela serve para todos os outros tipos de delivery, para todos os outros tipos de entrega. A outra palavra foi lockdown, que é também uma palavra de origem inglesa. O que significa essa palavra? Fechamento total e que só é permitido sair para atividades essenciais. Aqui eu coloquei esses 2 exemplos só para vocês entenderem que elas são palavras estrangeiras, Que elas são incorporadas ao nosso cotidiano, E de repente passamos a usá-la. Outros exemplos que eu coloquei aqui, como exemplo de palavra estrangeira que foi incorporada, aqui eu coloquei a palavra pendrive, a palavra chip, site, link, online e internet, São palavras de origem estrangeiras, Que foram incorporadas ao nosso idioma, Principalmente pelo surgimento da tecnologia, da internet. O estrangeirismo, quando é empregado com bom senso, não coloca em risco
a soberania da língua portuguesa, né? O que é usar o estrangeirismo com bom senso? É você, quando você vai usar uma palavra, se você tem uma palavra no nosso idioma que possa substituir uma palavra de origem estrangeira, é importante que você use a palavra que pertence ao nosso idioma. Principais razões para a incorporação do estrangeirismo. A crescente globalização. O que é essa crescente globalização? É a troca e diálogo entre povos de culturas diferentes e países diferentes, não é? É um fator, né, que contribui para a incorporação do estrangeirismo, não é? O avanço tecnológico, a necessidade de uma palavra para o desenvolvimento de uma nova técnica. Perceba que os verbos clicar e deletar surgem de uma necessidade e contexto tecnológico, principalmente da internet. Outro fator, processo de assimilação cultural e natural. Essa incorporação de palavra estrangeira é algo muito comum e muito presente em nosso cotidiano. Há palavras que são utilizadas há tanto tempo que às vezes pensamos que a palavra é originada do nosso idioma. Aqui eu coloquei o exemplo da palavra selfie, não é? A palavra selfie, que é uma palavra de origem estrangeira, não é? Que a pessoa usa selfie para dizer o quê? A pessoa posa, né, para a foto ao mesmo tempo que se fotografa. As pessoas não dizem assim, eu vou fazer um autorretrato, né? As pessoas dizem assim, eu vou fazer uma selfie. Aproximação com falantes de outro idioma. Ocorre por meio do contato entre diferentes povos e culturas. Esse contato com falantes de diferentes idiomas também contribui, né, para a incorporação do estrangeirismo ao nosso idioma. Aqui eu coloquei os tipos de estrangeirismo. O estrangeirismo possui duas categorias. Com aportuguesamento, a grafia e a pronúncia da palavra são adaptadas para o português. Aqui eu coloquei o exemplo deletar, não é? Que a palavra deletar, não é? Ela vem do inglês, não é to delete, não é? E essa palavra, ela foi adaptada para o português e ficou deletar. Futebol, que também é uma palavra do inglês, futebol, né? Que foi adaptada para o inglês e ficou futebol, né? Palavras com estrangeirismo por aportuguesamento é quando a grafia e a pronúncia da palavra são adaptadas para o português. E sem aportuguesamento, conserva-se a forma original da palavra, a grafia e a pronúncia. Exemplo, a palavra show é uma palavra de origem estrangeira, né? Mas você vai conservar tanto a grafia como a pronúncia da palavra e passar a usar aqui no nosso idioma. A palavra hot dog, que é o mesmo que cachorro quente. Essa palavra, não é? Você conserva a forma estrangeira, não é? E passa a usar aqui no nosso idioma. O que é empréstimo linguístico? É uma variação do estrangeirismo. Ocorre quando uma língua integra uma palavra e adapta, né? Alteração do ponto de vista da escrita, fonética ou gráfica. Exemplos de empréstimo linguísticos adaptado ao português do Brasil. Futebol, que no português fica futebol, e estresse, que no português fica estresse.
aqui ocorreu uma alteração, não é? Gráfica e fonética, não é? Que na escrita dessas palavras estrangeiras. Qual a diferença entre empréstimo e estrangeirismo? A diferença é que no estrangeirismo você se utiliza de um vocábulo de uma língua, permanecendo com a mesma grafia e a mesma pronúncia. E no empréstimo a grafia muda, como é o caso da palavra bife, originária do termo inglês BF. A nossa aula sobre estrangeirismo e empréstimo linguístico terminou. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo estudado e até o próximo vídeo aula. Agora o outro.